Você sabia que existem maneiras de fazer perguntas ao tarô que mais atrapalham e dificultam do que ajudam na hora da leitura? Fique aqui porque eu vou falar sobre 9 maneiras não tão boas de se fazer as perguntas ao tarô e as respectivas correções. Já pega alguma coisa para fazer anotação porque esse vídeo é praticamente um mini curso. Tá bem caprichado e cheio de informações essenciais. Olá, caminhantes! Eu sou a Nantai, a sua companheira de aprendizado em nossa jornada no tarô. E eu quero aproveitar para te convidar a conhecer as minhas aulas gratuitas de tarô aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar o link da playlist aqui no card para você ver depois, tá? Se você lê tarô ou está começando no mundo da tarologia, é importante saber que a maneira como fazemos as perguntas influenciam na forma de interpretarmos as respostas. Muitas vezes o tarô parece ser vago ou confuso ou parece ter errado, e isso acontece principalmente por causa das perguntas que não foram feitas de forma correta. Porque sim, existem maneiras erradas de fazer perguntas, seja no tarô, no baralho cigano ou qualquer oráculo de cartas. Será que você comete alguns desses equívocos? Primeiro, pergunta de futuro fatídico, de sim ou não, ou com datas. O que eu falo por pergunta de futuro fatídico é quando uma pessoa quer saber exatamente o que vai acontecer em determinada situação, tipo uma profecia exata. O tarô não funciona desse jeito, apesar de alguns tarólogos insistirem que conseguem olhar para o futuro e descobrir datas exatas de acontecimentos. Se algum tarólogo realmente conseguir ver isso, é por algum dom de vidência e não por conta da técnica das cartas. Tem quem discorde, mas eu tô aqui, dando minha cara a tapa, para dizer que o tarô não vê datas e nem responde sim ou não de forma fatídica para as coisas do futuro. A maneira como o tarô opera é mais pelo espelhamento das energias que nos rodeiam no momento da pergunta. Ao lermos as cartas, vemos previsões aproximadas de coisas que podem ou não acontecer. São sempre previsões e não profecias. As coisas que vibramos no tempo presente dão ao tarô uma espécie de vislumbre de como as coisas chegaram naquele ponto, ou seja, ele vê um pouquinho do passado que levou até aquele momento e também, de acordo com o nosso presente, ele mostra o caminho que o futuro tende a percorrer se as vibrações continuarem as mesmas. Mas perguntar coisas que tenham respostas de sim ou não, ou coisas que tentam prever datas, vai quase sempre ser bem frustrante. Então eu não recomendo fazer perguntas do tipo: eu vou encontrar um namorado esse ano? Ou fulane pensa em mim? Ou até quando eu vou conseguir um emprego? Porque a resposta do tarô é mais um tipo bate-papo, já que cada arcano nos conta muito sobre uma situação, em vez de ficar só no simples sim ou não. Então, em vez de perguntar se vai encontrar um namorado esse ano, por exemplo, pergunte o que você precisa fazer para encontrar um namorado esse ano. E, em vez de perguntar se fulane pensa em mim, pergunte ao tarô o que você precisa fazer para esse relacionamento dar certo. E, em vez de perguntar quando você vai conseguir um emprego, pergunte ao tarô o que você precisa fazer para conseguir esse emprego, até o fim do mês ou até o fim do ano. Aí depende da sua intenção. Vai por mim! O tarô adora responder perguntas que pedem por soluções. Qualquer coisa que seja fatídico, com sim, não ou uma data marcada, vai limitar as possibilidades ou talvez até confundir a sua leitura. Segunda dica da maneira equívoca de perguntar ao tarô: perguntas sobre terceiros. Querer saber sobre outras pessoas, também conhecido como fofocar, é da natureza do ser humano. Mas quando estamos no campo da tarologia, além de isso ser antiético, há grandes chances
de o tarô ler as suas vibrações e não a da pessoa que você quer saber. No caso de essa pessoa permitir, é diferente, pois o foco da pergunta estará aberto para as energias serem lidas. Então evite, por exemplo, fazer perguntas sobre ex-namorados, sobre a vida amorosa dos filhos ou sobre particularidades de colegas de trabalho, mesmo que seja um rival do cargo em vista. Inclusive, eu recomendo muito que você assista esse vídeo aqui que eu vou deixar no card. Se coloque sempre que possível no lugar da outra pessoa. Você gostaria, por exemplo, que o seu ex, ou os seus colegas de trabalho, ou até um parente seu, perguntasse sobre a sua vida numa tiragem de tarô de forma escondida? Provavelmente não. Portanto, não façamos aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Sem falar que você não ganha nada ao xeretar a vida alheia, salvo raros casos onde a gente realmente quer descobrir como ajudar alguém. O resto é invasão de privacidade. Isso pode virar um ruído negativo em nossa vibração. Focar a atenção em outra pessoa, ficar girando em torno dela, querendo saber onde vive, o que faz, como se alimenta, com quem anda, desarma você, faz você ter a falsa sensação de que é uma vítima da circunstância e não traz evolução nenhuma. Faz você ficar girando numa rodinha de camundongo lamacenta com uma obsessão de cegueira. E sim, obsessores encarnados existem. Cuidado para não ser um deles. Então anota aí, um lema para o tarólogo benevolente. Façamos do tarô uma ferramenta útil e não fútil. Terceira dica de maneira equívoca de perguntar ao tarô. Perguntas subjetivas ou muito genéricas. E são perguntas que eu fiz por muitos anos quando eu estava aprendendo a ler tarô. Perguntas do tipo, eu vou ser feliz? Vou ser rica? Vou encontrar a pessoa certa? O que eu devo fazer da vida? Essas perguntas são legais se você estiver apenas querendo refletir de forma muito abrangente, tipo viajar na maionese mesmo, como eu fiz aqui nesse vídeo que eu vou deixar no card. Mas se você realmente precisa de uma resposta mais certeira, essas perguntas abertas não vão te ajudar. Perguntas muito filosóficas vão ter respostas muito filosóficas. Então, primeiro, se você quer saber se vai ser feliz, se vai ser rica ou se vai achar a pessoa certa, defina aí na sua cabeça mesmo, sem perguntar para o tarô, o que é para você ser feliz. Porque a felicidade é uma coisa relativa para cada um. Não tem como o tarô passar em poucas cartas uma coisa que precisaria de um livro todo para responder. Defina também, no caso de ser rica, por exemplo, de quanto dinheiro você precisa para se considerar rico. Quando você souber exatamente o que quer, aí sim pergunte ao tarô como alcançar essas coisas. Não caia no erro do item 1 de fazer a pergunta fatídica se você vai ser feliz ou não, se você vai ser rico ou não, ou encontrar a pessoa certa. Quem faz a nossa felicidade somos nós. Quem atrai uma pessoa boa ou um bom emprego somos nós, de acordo com a energia que vibramos e as ações que tomamos. É aí que o tarô entra, te ajudando a alinhar essas vibrações e essas ações. Pergunte o que precisa fazer para conseguir alcançar aquele sonho. E não pare nisso, tome ações, porque apenas perguntar para o tarô não vai mover uma palha sequer. Quem vai mover as energias é você. O tarô mostra elas, para você estar ciente do que te envolve. Então, em vez de fazer perguntas abertas, descubra o que você quer primeiro. Entenda onde está a sua dor e, a partir daí, faça a pergunta certeira de como resolver isso. A não ser que a sua intenção seja de fato filosofar sem ter uma resposta precisa. E sobre encontrar a pessoa certa, é melhor você perguntar o que você precisa fazer para encontrar alguém que te respeite e que te ame de verdade. Porque nem sempre a pessoa ideal tem as características que você colocou naquele livrinho divino de encomendas de crush.
Agora eu queria saber uma coisa. Você tá gostando desse vídeo sobre as maneiras corretas de perguntar pro tarô? Antes de continuar, porque eu ainda tenho 6 dicas para passar, eu quero contar que eu tô escrevendo um livro sobre isso, falando sobre os níveis de consciência que um consulente tem a respeito dos problemas e de si mesmo, e como usar esses níveis de consciência de forma produtiva na hora de fazer as perguntas pro tarô. Fala sério, o assunto é interessante, né? E nesse livro eu vou abordar também todas essas formas corretas de fazer pergunta ao tarô, que eu tô mostrando no vídeo, e muito mais. Só que calma que eu ainda estou escrevendo esse livro, não tá pronto. O que eu quero saber é o seguinte: você tem interesse nesse assunto? Saber sobre níveis de consciência, estratégia de pergunta, tiragem para quem não tem o que perguntar, maneiras de levar um consulente através desses níveis de consciência até alcançar um objetivo para realmente ajudar as pessoas. Você acha que isso é interessante para um livro? Então coloca nos comentários. Pode ser só a mensagem "eu quero" para eu saber, ok? Agora a quarta dica de maneira equívoca de perguntar ao tarô. Perguntas de uma palavra só. Sim, existem perguntas de uma palavra. E esse tem bastante a ver com o item 3, de perguntas subjetivas, só que ainda mais genérico. É quando a pessoa olha para o montinho de tarô e, em vez de perguntar algo, fala só uma palavra. Amor, dinheiro, trabalho, carreira, enfim. A pessoa pega uma palavra, geralmente de uma área da vida, né, uma área de interesse dela, e joga aquela palavra como se isso fosse uma pergunta. O problema não é que isso esteja exatamente errado, mas assim como eu apontei no item anterior, isso é genérico demais. Aliás, é mais genérico que o item anterior, né? Quando fazemos isso de perguntar com uma única palavra, o tarô pode mostrar muita informação dispersa. E se a gente usar poucas cartas, como é que o tarô vai conseguir falar de uma área de sua vida inteira com tanta limitação? E mesmo que você fizesse uma tiragem usando 50 cartas que seja, a coisa toda iria ficar muito confusa, muito aberta, e não dá para entender o quadro todo por causa da falta de foco no que se quer saber. E aqui a forma de corrigir é a mesma da anterior. Saiba exatamente o ponto onde dói, quer dizer, saiba o que você realmente quer saber antes de fazer a pergunta. Se é sobre relacionamento, o que você quer saber sobre relacionamento? Ou o que exatamente você quer saber sobre o seu trabalho? O tarólogo não tem a obrigação de adivinhar isso. Tarólogo não é vidente. Ele apenas interpreta o que as cartas mostram. Ah, mas tem tarólogo que é vidente. Sim, tem mesmo. Da mesma forma que tem tarólogo que é cozinheiro, tem tarólogo que é motorista, atendente de caixa, manicure, dentista, enfim. E tem tarólogo que, por acaso, também tem o dom da vidência. Agora, tarólogo é tarólogo e não tem que ser vidente. Cada coisa é uma coisa. Não vamos misturar tudo pensando que tarólogo e vidente é a mesma coisa, senão a gente se confunde, tá? Então, resumindo o item 4, não faça perguntas de uma palavra só, falando uma área da vida. Saiba o que perguntar, senão você não vai nem saber o que o tarô quer te dizer a respeito do que foi perguntado. Quinta dica de maneira equívoca de perguntar ao tarô: isenção de responsabilidade. São basicamente perguntas do tipo: eu devo fazer tal coisa? Eu entendo que muitas vezes não temos certeza sobre um caminho, e eu mesma já fiz algumas perguntas desse tipo várias vezes. Mas o problema aqui é que quando colocamos esse poder de decisão em fontes externas, seja um amigo ou seja o tarô, se a coisa der errado, vamos ter a tentação de nos isentar da responsabilidade do erro, colocando a culpa fora da gente. E tem muitos que adoram se isentar das responsabilidades. Se você joga tarô para si, evite fazer isso. Segura as rédeas da sua vida e assuma as responsabilidades. Já se você lê para outras pessoas,
evite que o consulente faça você ou o tarô tomar a decisão por ele, porque isso pode dar uma dor de cabeça depois. Então, por exemplo, se a pergunta for: devo viajar tal dia? Ou até: eu devo aceitar aquele emprego? Primeiro é preciso saber: você quer viajar aquele dia? Ou você quer mesmo aquele emprego? Se isso for de fato a intenção da pessoa, a melhor pergunta a se fazer é: se eu viajar naquele dia, o que eu encontrarei durante a viagem? Ou até: que tipo de ambiente eu vou encontrar ao aceitar aquele emprego? Esse tipo de pergunta ajuda a pessoa a tomar a decisão por si mesma. Nunca jogue a responsabilidade da decisão de sua vida em outra pessoa ou em outro objeto. Ao se isentar da responsabilidade, tiramos de nós a possibilidade de sermos protagonistas de nossas próprias vidas. E o pior é que tem gente que faz isso de propósito para poder jogar a culpa das decisões ruins nos outros. Não seja essa pessoa e cuidado para não ser vítima de consulente assim. Sexta dica de maneira equívoca de perguntar ao tarô: perguntas dúbias. O que são as perguntas dúbias? São perguntas ambíguas que apresentam várias possibilidades de interpretações. Tipo aquelas perguntas que tem a palavrinha ou no meio. Então, por exemplo, a gente está com 2 caminhos pela frente e não sabe por qual deles seguir. Aí perguntamos para o tarô: devo aceitar a opção A ou a opção B? E tem gente que também pergunta assim: qual das duas eu devo aceitar? Não tenho ou na pergunta, mas ela é tão dúbia quanto. Imagina se você faz essa pergunta: se eu vou pro lado A ou pro lado B, e o tarô me vem com a carta do Sol. Como é que você vai interpretar isso? Inclusive, coloca nos comentários, porque eu realmente fico curiosa sobre como as pessoas interpretam respostas que tenham ou na pergunta. O fato é que perguntas dúbias vão gerar uma resposta muito difícil de interpretar. É mais ou menos a mesma coisa que eu perguntar: você prefere maçã ou uva? Aí você me responde: sim. Entendeu? Se eu perguntar pro tarô coisas que sejam dúbias, ele vai me responder da mesma energia de confusão que eu estiver vibrando. Vai refletir essa confusão na resposta. Então, como fazer? Quando você estiver em dúvida sobre caminhos diferentes, faça uma tiragem para cada opção. Primeiro, pergunta ao tarô o que te espera no caminho A e depois o que te espera no caminho B. Faça sempre perguntas tratando cada uma das escolhas de forma individual. Esmiúce cada situação até você entender o que cada escolha vai te trazer no futuro. Isso ajuda na hora de tomar uma decisão. E aí, na hora de decidir de fato, não caia no erro que eu mostrei no item 5, da isenção de responsabilidade. Escolha por si mesmo sempre com base na consciência nos prós e contras de cada um dos caminhos, pois no final da jornada, quem responderá por nossos atos somos nós mesmos. Sétima dica de maneira equívoca de perguntar ao tarô: perguntas negativas. É quando queremos saber coisas de cunho negativo, com foco naquilo que nós não queremos. Por exemplo, tal pessoa me traiu? O problema que eu falo aqui nem é pelas energias negativas dos pensamentos. Tem isso também, mas o problema principal de usar pergunta negativa é outro. Acontece que o universo não entende esse não, essa parte negativa. Então, se você perguntar, por exemplo, se tal pessoa te traiu e sair a carta do Sol, a interpretação fica confusa. Como o Sol é uma carta positiva, uns podem pensar que a resposta é sim, fulano te traiu, enquanto outros podem dizer que não, a carta do Sol tem uma energia boa. Então, se sair a carta do Sol nesse tipo de pergunta, quer dizer que a pessoa não te traiu. Entendeu a confusão? O cunho negativo na hora de perguntar, ou seja, fazer a pergunta direcionada para algo que você não quer, pode confundir na hora de interpretar a resposta. Um outro exemplo: você tá louca para ser demitida do emprego porque surgiu uma outra oportunidade. Você pergunta ao tarô: eu vou ser demitida?
E na resposta vem uma torre. Aí a confusão vem. Será que a torre significa a quebra do emprego atual? Ou será que significa que os seus planos de pegar a outra oportunidade vai dar errado? Novamente a confusão por causa de uma pergunta de cunho negativo. Nesses dois exemplos que eu dei, as melhores opções seria, em vez de perguntar se fulano traiu, perguntar se essa pessoa é confiável. E em vez de perguntar se vai ser demitida, pergunte se vai conseguir a nova oportunidade. Ou se a sua intenção for a de continuar no emprego, pergunte isso: eu vou continuar no emprego atual? Todas as perguntas de cunho negativo podem causar confusão na hora de interpretar o tarô. Oitava dica de maneira equívoca de perguntar o tarô: tiragem sem pergunta. Bom, esse aqui não é exatamente um erro se você usar uma tiragem certa para isso. Mas fazer um jogo sem perguntas e sem usar o método correto pode fazer com que o resultado seja muito amplo e confuso e você não vai entender para que lado as cartas estão apontando. Será que elas estão falando do relacionamento? Do trabalho? Do lado espiritual? Se você não souber o que quer saber e sair jogando as cartas, vai acabar dando em nada. Caso você ou o consulente não saiba o que perguntar e mesmo assim quiser fazer uma jogada, tire uma carta de conselho para o dia, tipo o que eu faço aqui no canal toda manhã. Inclusive dá uma olhada aqui na playlist depois, tá? E aí, se você quiser um jogo mais complexo, sem perguntas, você pode usar a mandala astrológica, que é uma tiragem para mostrar um panorama geral de cada aspecto da sua vida. Nona dica de maneira equívoca de perguntar ao tarô: saúde física e pessoas desencarnadas. Querer saber se uma pessoa vai melhorar da saúde é algo que quase todos, se não todos, os tarólogos já perguntaram ao tarô alguma vez na vida. Se a pessoa vai se curar, se vai sobreviver, coisa desse tipo. Eu quero passar para vocês uma experiência que eu tive. Aconteceu comigo. Uma amiga muito querida adoeceu e foi grave. Todos os amigos e família oravam todos os dias. Eu, que também queria ver a melhora dela, fui perguntar ao tarô como se desenrolaria a situação da saúde física dela nos próximos dias. E sabe qual carta que saiu para mim? Não foi a morte, não foi a torre. O arcano 19, o sol, foi a carta que saiu para mim. Eu uso bastante o exemplo do sol aqui, inclusive nesse vídeo mesmo eu usei ele para exemplificar algumas coisas. Mas nessa ocasião, para essa pergunta que eu fiz, saiu o sol mesmo, não é um exemplo. Aconteceu. E eu fiquei super feliz, é claro. Nessas horas a gente se agarra a toda fagulha de esperança, mesmo que a realidade mostre o oposto. Bom, ela piorou. Aí eu fiz a mesma pergunta para as cartas, só que eu peguei um outro deck. A resposta? Acredite ou não, saiu o sol mais uma vez. Pela segunda vez, a minha pergunta sobre a saúde física dela veio como o sol. Dentre todas as cartas que poderiam sair, uma única chance em 78. E uns dias depois, pela terceira vez, após uma outra piora, eu tirei as cartas. Eu até orei antes, pedi por favor para a espiritualidade para que me desse uma resposta e, pasme, saiu o sol pela terceira vez. E é bem raro isso acontecer. Geralmente, quando a gente insiste numa mesma pergunta, o tarô mostra cartas diferentes, mas com energias semelhantes para explicar uma situação de outros ângulos. Só que nesse caso foi o Sol, 3 vezes e com espaçamento de vários dias. E sim, eu embaralhei as cartas, embaralhei muito bem. No final, o que houve foi o desencarne dessa amiga. Eu fiquei desamparada. Uma amiga se foi e eu me senti traída pelas cartas. Mas as cartas não mentiram. O problema é que nós, seres encarnados, temos um foco materialista para tudo. Esquecemos que o invólucro físico é apenas uma casca temporária. Essa amiga, ao se desprender de um invólucro já danificado, encontrou o maior alívio que ela podia imaginar. Para essa amiga,
o desencarne foi um sol. E ela era uma pessoa espiritualizada, então não tinha medo dessa passagem. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: fazer perguntas sobre a melhora de um enfermo vai gerar confusão, porque nós temos um ponto de vista limitado sobre o que é a vida e sobre o que é melhor ou não para a saúde de uma pessoa. Então, se você tem uma pessoa querida em uma situação de enfermidade, ajude com tudo o que puder, fisicamente, espiritualmente, mas não use o tarô para descobrir se a pessoa vai ficar entre nós ou se ela vai partir. Assim como no meu caso, você pode ter uma interpretação equivocada e isso dói mais do que as verdades que vêm das palavras dos médicos. Uma coisa eu posso garantir: independente de uma pessoa ficar ou de ela ir, Deus e a espiritualidade vai fazer o que for melhor em cada caso. Cada espírito tem um karma e um caminho para ser trilhado. Nós não vamos conseguir entender o quadro todo desse ponto de vista minúsculo que a gente tem, um ponto de vista mesquinho e egoísta em que estamos, aqui na Terra encarnados. Então deixe os assuntos do outro lado da vida para os nossos amigos espirituais. Da mesma forma, não pergunte particularidades de uma pessoa que desencarnou. A confusão vai ser a mesma, porque a gente não entende os trâmites da espiritualidade e também porque a gente vai acabar caindo no erro do item 2, de perguntas sobre terceiros. O tarô é uma ferramenta linda se usada corretamente. Pode ajudar as pessoas a se esclarecerem emocionalmente e espiritualmente. O tarô ajuda na reforma íntima a que todos nós estamos sujeitos. Eu vou recapitular rapidamente os 9 erros ao fazer as perguntas ao tarô. Primeiro, perguntas de futuro fatídico, de sim ou não ou com datas. Segundo, perguntas sobre terceiros. O 3, perguntas subjetivas ou genéricas. O 4, perguntas de uma palavra só. 5, isenção de responsabilidade. Os 6 são as perguntas dúbias, de duplo sentido. Os 7, perguntas negativas. 8, tiragem sem pergunta. E o 9, saúde física e desencarnados. Sobre o tipo de erro 5, é importante lembrar que agir dessa forma, perguntando ao tarô ou aos outros o que você deve fazer, em vez de tomar uma decisão, faz você jogar a responsabilidade da sua vida em fatores externos, podendo resultar em ver a si mesma como vítima do mundo, em vez de ser protagonista da sua própria vida. As consequências de depender de fatores externos para tomar uma decisão são a falta de confiança em si, falta de crença em seu potencial, te afastando da verdadeira causa do problema, que às vezes é a gente mesmo e não os outros. Tá aí uma outra coisa que às vezes é difícil de admitir, né? Vamos nos acostumar também a não ficar usando o tarô para futricar a vida alheia ou para ficar esmiuçando problemas só por curiosidade fútil, sem uma utilidade para a nossa reforma íntima. O mundo já está muito cheio de pessoas fúteis. Vamos mudar isso. Em vez de fúteis, sejamos úteis. Lembre-se, o tarô é excelente em responder perguntas que te coloquem como protagonista da sua vida. E, principalmente, ele é muito bom em responder perguntas que mostrem para a espiritualidade que você está preocupada com sua evolução pessoal. Lembrando que eu estou fazendo um livro ainda mais completo desse assunto, sobre como fazer perguntas ao tarô e sobre os níveis de consciência que um consulente tem a respeito de um problema. Se você deseja ter um livro assim no futuro, coloca nos comentários "eu quero". E para compreender ainda mais como usar as cartas para reforma íntima, procure aqui na descrição por Tarô e Autoconhecimento. Muito obrigada por sua presença. A gente se vê no próximo vídeo.